Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? A teologia da prosperidade que faz comércio com a palavra, com a Bíblia, com pregações que deturpam textos bíblicos, falsas profecias e pedidos absurdos de ofertas. O que tem a ver com o neopentecostalismo? O movimento pentecostal no Brasil foi analisado por estudiosos que produziram diferentes abordagens sobre esse fenômeno. A divisão em três ondas, propostas pelos sociólogos que ganham destaque entre os pesquisadores. Essas três ondas dividem o pentecostalismo em três fases distintas e, através delas, podemos compreender as características que diferenciam valores, liturgias, entendimentos de mundo, visão teológicas e formas de organização das igrejas pentecostais. A terceira onda do pentecostalismo, identificada a partir do surgimento da Igreja Universal, foi identificada por Mariano como produtora de mudanças tão significativas no meio religioso e secular que merecia o registro como uma forma radicalmente nova de apresentação da mensagem bíblica. Hoje temos uma nova reação das igrejas ou dos fiéis devido às novas tendências do mundo. O neopentecostalismo trouxe transformações teológicas, como a teologia da prosperidade e a teologia do domínio, e fortaleceu a dimensão da batalha espiritual. Além disso, houve uma modificação na forma de governança das igrejas em todo o Brasil e também no mundo inteiro. Enquanto as duas primeiras ondas adotaram modelos congregacionais, nos quais as igrejas matrizes e outras que surgiam vincularam-se entre elas, mas tendo certa independência em termos administrativos e litúrgicos, os neopentecostais adotaram uma estrutura de governo episcopal centralizado, o poder nas mãos absoluta de um líder que mantém o controle administrativo, teológico e litúrgico em geral das filiais que são abertas em todas as regiões brasileiras e no mundo. A teologia da prosperidade é uma corrente teológica amplamente associada ao neopentecostais, que ensinam que o cristão tem direito à saúde física, felicidade e principalmente riqueza material como evidência direta da bênção de Deus ou com os frutos do seu trabalho honestamente ganhos. Muitos críticos e estudiosos vêm levantando e frequentemente denunciam essa abordagem como uma falsificação do evangelho, em geral, uma teologia do mercado, pois transforma a fé em um produto comercial e a relação com Deus em uma transação financeira lucrativa. A essência dessa teologia é a troca. Ensina-se que dízimos, ofertas e sacrifícios financeiros funcionam como um investimento ou semente que obriga Deus a devolver com rendimentos maiores para eles, enquanto o outro lado, os fiéis não criam nada, não têm nada, verdadeiros pobres e de fé cristã, e uma barganha com Deus se transforma em negócios muito lucrativos. No entanto, o termo acabou adquirindo uma conotação negativa, pois passou a ser publicamente associado à intolerância religiosa. Além disso, devido à influência da mídia, ficou marcado pela ideia de busca exagerada pela prosperidade financeira, embora esta visão seja uma simplificação do que seja a teologia da prosperidade. Entre movimentos sociais e políticos progressistas, o termo é tomado pejorativamente na medida em que identificam os neopentecostais como extremamente conservadores, militantes contra a garantia de direitos para as minorias e em favor dos interesses de grandes corporações. A igreja passa a ser vista como um local de negócios lucrativo,
onde entra a fé e sai o dinheiro. Promessas de prosperidade são usados para atrair pessoas, muitas vezes focando o ego e a ganância em detrimento do ensino bíblico de sacrifício e amor ao próximo. É uma verdadeira bagunça no evangelho de hoje com o nome de Deus. Eles sabem que cada um de nós, mesmo sendo cristãos ou quem é cristão, tem dentro de si o ego das ambições das riquezas do mundo. Se o fiel não prospera ou fica doente, a teologia sugere que o problema está na falta de fé ou o pecado da própria pessoa, gerando frustração e manipulação psicológica pela mesma. Não é culpa da igreja, nem dos pastores, das suas congregações. É dela mesma, da pessoa que não está agindo com os ensinamentos de Deus, não está tendo fé suficiente, não está buscando o suficiente, não está confiando suficientemente. Versículos bíblicos sobre provisão divina e outros, como Malaquias 3,10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção, até que não haja lugar suficiente recolherdes, são tirados de contextos para garantir riqueza material, enquanto a Bíblia, no geral, ensina sobre contentamento e dependência de Deus em todas e qualquer situação, seja de necessidade ou de fartura. A Bíblia reconhece que Deus supre as necessidades dos seus filhos e pode abençoar materialmente, mas não garante riqueza como dinheiro absoluta. A verdadeira prosperidade bíblica é muitas vezes ligada à sabedoria, à obediência e contentamento, como 1 Timóteo capítulo 6, versículo de 6 a 10. De fato, a piedade, contentamento, é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviam-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Enquanto a teologia da prosperidade coloca o dinheiro como objeto principal deste mundo, o evangelho do Deus da Bíblia, a teologia da prosperidade que nós encontramos hoje, toma lugar. Como resultado, são poucos os evangélicos que se identificam voluntariamente como neopentecostais. O termo, inclusive, uma categoria acusatória associada a esses estigmas negativos para o nosso mundo de hoje. Temos que ter outras opções. O que os meus olhos e ouvidos conseguir captar me impressiona no Evangelho é perceber como ele muda a nossa mente e todas as nossas prioridades constantemente. Vivemos em um mundo de pecado, é isso que a Bíblia diz, sujo, sombrio, que valoriza muito mais as coisas materiais que as eternas. As eternas não são muito claras para as pessoas nos dias atuais. Contudo, quando o evangelho entra na vida de uma pessoa, tais prioridades perdem o seu significado e é neste momento que começamos a nossa caminhada a pé largos. A teologia da prosperidade valoriza bens e dinheiro, sucessos e famas. Ela ensina que seguir a esse Deus da Bíblia é ter em sua vida muitas posses e riquezas e desfrutar das coisas boas do mundo. Enquanto não é este o cerne da mensagem
que deveria ser a mensagem cristã. O evangelho deveria ser salvação e ser liberto de uma vida de pecado e seguir o rumo à eternidade. Se você serve a Deus pelas coisas que Ele pode te dar, você está seguindo tudo menos o evangelho, que está lá nos escritos. Deus é Deus, não importa a circunstância. Ele sempre será Deus, segundo aqueles que seguem os evangelhos. A fé não está afirmada nas coisas que podes fazer. A fé está em adorar a Deus. Dele vem o sim e o amém. Somente dele e mais ninguém. A Deus seja o louvor, a Ele que é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. A fé não está firmada nas coisas que podemos fazer. O que se aprende é adorar pelo que Ele é e pronto. Somente Ele e mais ninguém. Entenda que o pecado na Bíblia é responsável por todos os males do mundo. O homem pecador está susceptível a todos os tipos de barbáries por causa desta condição. É por isso que o inferno é consequência daqueles que vivem uma vida de pecado, sendo que o inferno, segundo a Bíblia, é a ausência de Deus, é estar distante de Deus soberano. Quer castigo maior do que este? Segundo aqueles que creem no Evangelho, na Bíblia. Contudo, o Evangelho também liberta dessa infeliz condição humana, porque na Bíblia Jesus expulsou os cambistas, os vendedores de animais do templo de Jerusalém, o pátio dos gentios durante a Páscoa, indignado com a transformação da casa de oração de um covil para um covil de ladrões. O que podemos observar é que hoje não temos uma autoridade máxima para expulsar dos templos de hoje os cambistas, os vendedores de todas as espécies. Jesus derrubou mesas e cadeiras representando a exploração comercial, especialmente a venda de pombas e a preços abusivos para os pobres. O que mudou nos dias de Jesus para hoje? Nada. Jesus usou um chicote de cordas para expulsar os negociantes e seus animais, demonstrando zelo pela santidade do templo. O pátio externo, que deveria ser um local de oração para todos os povos, incluindo os gentios, tornou-se um mercado movimentado com cambistas que trocavam moedas estrangeiras por dinheiro do templo. Vamos parecer que estamos em lojas e magazines onde vende tudo: CD, roupa, sapato, livros, camisetas, tudo. A ação de Jesus no templo simboliza a substituição do antigo sistema de sacrifícios rituais pelo novo templo, que é o próprio corpo, além de representar a purificação do coração dos fiéis, para quem crê no Evangelho. O que Jesus ensina expulsando os verdilhões do templo de Deus? Expulsando os verdilhões, Jesus estava não só purificando o templo da iniquidade que dele se apossou, mas também mostrando que há outro templo que ele quer purificar. O coração do fiel, acostumado a viver longe de Deus e da sua santa vontade, tem que ter uma certeza de que os objetivos eram o nosso ensino religioso. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de boi, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam ali sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo junto com as ovelhas e bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas, e disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. O que adiantou? Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus:
que sinal nos mostras para agir assim? E ele respondeu: destruí esse templo em 3 dias e eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram gastos, precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Como isso acontecerá? Mas Jesus estava falando, segundo a teologia, a quem acredita em Jesus, do templo do corpo. Quando Jesus ressuscitou, segundo a teoria, no meu ponto de vista é mito, Jesus não ressuscitou, os discípulos lembraram-se de que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram em seu nome, mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca de ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Alguém consegue imaginar Jesus Cristo cobrando para pregar alguma coisa ou ensinar a palavra de Deus, como fazem pastores e padres? E alguém consegue imaginar qualquer um dos apóstolos cobrando para pregar o evangelho ou ensinar o que aprendeu de Jesus? Alguém consegue imaginar os autores bíblicos cobrando para conceder acesso àquilo que escreveram inspirados, segundo a Bíblia, pelo Espírito Santo, sendo que não há qualquer escrito mais valioso em todo o universo para os cristãos do que a Bíblia? Tudo isso eles nos deram, foi dado de graça, embora tenham sofrido para fazer, mas este foi um custo prazeroso, pois sabiam que estavam obedecendo a Deus, segundo o que a Bíblia diz. Como pode então alguém se achar superior aos apóstolos e ao mesmo Senhor Jesus Cristo, achando-se no direito de cobrar para se ensinar a palavra de Deus? Como? Aí você vai ver os pastores cobrando dinheiro para ir nas igrejas fazerem pregações, padres, cantores cobrando para cantar, e padres famosos de mídia também fazendo a mesma coisa, e pastores, etc, etc. Então, se você acredita nesse evangelho, nessa palavra, nesse Deus, cujo eu não acredito, você deve pensar sobre isso. Um grande abraço, tchau.